Apareceu? Beleza. Então, continuando. Depois eu descubro esse mistério. Bom, então olha só. Aí o que ele fez? Ele entrou para o quarto, né, com as mulheres, com todas as mulheres da festa. E aí ele vira para a Sinhazinha e fala essa frase aqui, ó. Inclusive, essa frase foi uma questão da prova, quando eu dei esse texto na prova. Eu não vou deitar verdes para colher maduros. Não vou armar cilada alguma. Eu sei que foi a senhora que tirou a joia da sua tia. Então, essa expressão, eu não vou deitar verdes para colher maduros, significa o seguinte. A gente tem uma expressão que fala, eu não vou jogar verde para colher maduro. É como se eu soubesse, vamos supor, né, quando eu sei que alguém fez alguma coisa, aliás, eu estou em dúvida que alguém fez alguma coisa, aí eu vou lá e afirmo para aquela pessoa que ela fez. E aí o que acontece? A pessoa vê tanta certeza na minha fala que ela vai lá e confessa, né? Então, tipo assim, sei lá, você fez alguma coisa errada aí na sua casa. Aí sua mãe está em dúvida se é você ou seu irmão. Aí a sua mãe só que foi você, só que sua mãe não sabe. Aí ela chega para você e fala assim, fulano, eu sei que foi você que fez isso. Aí você olha para ela assim, você vê tanta certeza na fala dela que você se entrega, né? Então, essa que é a expressão, eu não vou jogar verde para colher maduro. O jogar verde é fingir no truco, né? É tipo trucar, entendeu? Você finge que você tem uma carta boa, só que na verdade você não tem. E aí a pessoa acredita em você por causa do seu jeito de falar, da sua entonação, né? E aí ele já fala na cara para ela, ele fala assim, eu sei que foi você. Aí, olha só a expressão, ela ficou lívida, tipo, sem graça, né? Ficou branca. Podia ser medo, podia ser cólera aí no sentido de raiva, tá? Mas ela respondeu firmemente, insolente, assim que o senhor está fazendo com todas para descobrir a culpada. Então, tipo assim, né? Ela falou assim, assim que você está fazendo, você chega e fala que você sabe que foi a pessoa. Aí ele fala o seguinte, ó, com todo mundo eu fiquei batendo papo, só com você que eu tô dizendo que foi você mesmo. E aí ele mostra o relógio, né, para falar que o tempo está passando. E aí ele fala assim, olha, eu tenho uma prova. E aí ela vira e fala assim, me dá sua palavra de honra que você tem essa prova. Então, ou seja, na hora que ela fala isso, me dá sua palavra que você tem uma prova, ela está mostrando que ela está com medo, né? Tipo assim, se não fosse ela ia falar assim, faz o que você quiser com essa prova, né? Problema seu, não tô nem aí, eu não fiz nada, né? Mas na hora que ela vira e fala assim, então me dá sua palavra de honra que você tem uma prova. Pronto, aí ela entregou, né? Aí ele vai e mostra para ela, né, que ela já tinha acabado de confessar. E aí ele fala, olha, por mim, ninguém vai saber que foi você que fez isso. E aí ela fala assim, que era para sair, ele fala para ela, né? Você vai sair do quarto como todas as outras. Tipo assim, ninguém vai saber que eu sei que foi você. Então, você vai sair do quarto como se nada tivesse acontecido. E aí ele explica para ela que na roupa dela tinha uma rosa amarela, um broche com uma rosa amarela, e lá perto do criado, onde o anel ficava guardado, tinha também, né, essa rosa. Então, uma pétala dessa rosa. Então, ela tinha falado no início do texto que ela não tinha ido ao quarto. Só que aquilo era uma pista falsa, né? Então, ela tanto foi no quarto que ela deixou a pétala da blusa dela cair lá perto do criado, assim que ele descobriu que foi ela. E aí, olha só, gente, na hora que ele fala assim, abri a porta, Sinhazinha compôs magicamente, imediatamente, o mais encantador e o mais natural dos sorrisos. Ou seja, ela tinha acabado de ser desmascarada por ele, mas ela saiu do quarto com um sorriso super natural, como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, ela é uma mulher manipuladora, né? Ela consegue disfarçar bem. E aí ela sai falando assim, se esse Sherlock fez com todas o que fez comigo, isso vai ser um fiasco, né? Debochando dele, como se, tipo assim, né? Não, nada do que ele fez serviu para nada. Só que, na verdade, a gente sabe que serviu, né? E aí, termina o texto falando, né, que ela, olha lá, quando Sinhazinha chegaram, subiram logo. Graças à intimidade que tinha na casa, onde viveram até a data do casamento, ela podia fazer isso naturalmente. Ia só para deixar sua capa dentro do armário. Mas à procura de um alfinete, abriu a mesinha, viu o anel, sentiu a tentação de roubá-lo e assim o fez.
Lembrando que tinha que ir para a Europa daí um mês. Lá venderia a joia. Desceu, então, novamente com a capa e mandou pô-la no automóvel. E como ninguém a tinha visto subir, pôde afirmar que não fora no andar superior. Geralmente, gente, no conto de Enigma, no finalzinho é que se revela como que aconteceu. Geralmente, uma das características também, eu acho que eu não falei disso com vocês na live, é que tem um interrogatório também com os suspeitos, né? Nesse interrogatório, a gente vai conhecendo mais dos personagens. E aí, nesse caso, depois do interrogatório, meio que o detetive já sabe quem foi. Geralmente, ele não acusa, até ter certeza absoluta que foi aquela pessoa. E, às vezes, principalmente nas histórias do Sherlock, o Sherlock a fala, né? Tipo assim, ó, foi você, fulano. Aí o fulano vai ser preso, né? Ele vai ser desmascarado, alguma coisa assim. Mas só depois que a gente já sabe quem foi, que o Sherlock conta para o Watson como que ele descobriu. E aí a mesma coisa aqui, né? Apesar dele já ter contado para ela da Pétala, esse finalzinho aí ele mostra pra gente, ele deduz por que ela roubou o anel, como que foi que ela fez. Então, esse finalzinho do conto de Enigma, ele ou traz pra gente uma revelação de como que o crime foi feito, ou ele traz pra gente uma revelação da razão, de por que aquele crime foi feito, tá? E aí, vocês lembram que eu estava falando com vocês da importância da gente sempre organizar a leitura do texto em função disso, né? A gente já vai procurando esses elementos, e aí na hora da leitura do texto, para interpretar, fica muito mais fácil a gente perceber essas características, tá bom? Então, olha só, questão número 1 falava o seguinte: o texto lido, de Medeiros Albuquerque, faz uma clara referência a outro autor de textos de Enigma, o Conan Doyle, clássico autor trabalhado nas nossas aulas, que eu falei para vocês, mas vocês leram lá no PowerPoint também, né? Pelo trecho lido, a narrativa de Medeiros de Albuquerque também se encaixa nesse gênero, justifique sua resposta. Então, aqui era para vocês falarem o porquê que esse texto é um conto de enigma, né? Então, olha só, a gente tem um crime, vou colocar em tópico, tá? Depois a gente vai estruturar a resposta. Você tem um crime a ser resolvido, né? Você tem a figura do personagem do detetive, que no caso aí é o próprio narrador, né? Você tem suspeitos, esses suspeitos são os convidados da festa, né? Você tem a criminosa aí no caso é a Sinhazinha. Você tem o desfecho, né? Mostrando aí o porquê dela, o porquê do roubo, né? Que ela iria vender isso daí. O crime a ser resolvido, e a gente tem depois também a estratégia de como foi feito, né? Então, o crime a ser resolvido, ele é resolvido. E no final tem uma coisa interessante, né? Que é inclusive uma pergunta também. Geralmente, no final, o criminoso ele é exposto, igual eu falei. Ele é preso, ele é desmascarado na frente de todo mundo, né? E nesse caso aí, o que aconteceu? Como ele tinha dado a palavra para a Sinhazinha que ele não ia entregar, que era ela, ele acaba, a velha, lá, a dona da casa, né, a Madame Guimarães, fica com raiva dele, e aí ela não chama mais ele para ir nas festas dela, né? Ele deixa de ir nas festas dela. E aí, mais importante, a gente tem as pistas, né? Aí a pista mais importante é a pétala de rosa, é essa que faz ele descobrir que foi ela, né? Aqui dos suspeitos, os convidados são mulheres, né? Porque eles entendem assim, eu não concordo muito, mas ele entende, tipo assim, que o anel só poderia ser roubado por uma mulher. Na verdade, um homem poderia roubar para vender e ficar com dinheiro também, né? E aí, essa pista aqui, a pétala de rosa, ela é uma pista verdadeira. Agora, por exemplo, a capa da Sinhazinha no carro, isso já é uma pista falsa, né? Isso aí foi para despistar. Outra coisa que é uma pista falsa também é ela ser mulher do médico, né?
porque aí, lembra do que eu falei? Que já daria, né, tiraria um pouco a suspeita dela de que ela teria roubado esse anel. Então, gente, isso que eu coloquei aqui são os elementos que vocês teriam que colocar na resposta. Esses elementos eu coloquei em forma de tópico, vocês têm que transformar isso em texto, né? Então, olha, esse texto se trata de um conto de enigma, porque, para começar, ele tem um crime a ser resolvido, que é o roubo do anel. Aí você vai dando continuidade. Para solucionar esse crime, o narrador toma o papel do detetive e aí ele começa, a partir de uma pista, que é uma pétala, que é um anel de mulher, ele começa a entrevistar as mulheres que são suspeitas. Então, vocês vão articulando esses elementos. O que não pode ser respondido? Como que não pode dar esse tipo de resposta? Você não pode só falar assim, é um conto de enigma porque tem pista, tem um crime, tem um detetive, tem os suspeitos. Lembra que eu ensinei para vocês que isso daí é uma resposta genérica. Você pode usar ela para qualquer conto de enigma, né? O importante é você pegar os elementos do texto e levar para a resposta, tá? Quanto mais elementos do texto você levar para a resposta, mais a sua resposta fica bem estruturada. Depois, na hora, a live está quase acabando, na hora que acabar, eu vou estruturar a resposta aqui e eu coloco para vocês em forma de gabarito lá no campo, tá? E eu vou fazer isso com o Cuba Libre, eu gravo o vídeo para vocês, não tem problema não. Na questão do número 2, durante o texto, podemos perceber que o narrador assume a identidade da personagem que idolatra. Transcreva do texto trechos que comprovam. Então, esses que eu sublinhei aqui, ó. Sherlock disse o que ia fazer, foi no meio dessas conversas que Sherlock cresceu dentro de mim, e esse... Não, tem mais uma aqui, ó. Essa aqui, ó. São as 3 sublinhadas, ó. Sherlock gritou dentro de mim, foi no meio dessas conversas que Sherlock cresceu dentro de mim, e Sherlock Holmes disse o que ia fazer, né? Então, você vê que ele primeiro fala na terceira pessoa sobre Sherlock, e depois ele já assume a postura de seu Sherlock, né? Então, seriam essas 3. Na questão 3, na narrativa de detetive, as pistas falsas ou verdadeiras são sempre enunciadas. Letra A era para identificar o fato citado no início do texto que fornece uma pista sobre o autor do roubo do anel. Então, a pista é que ela deixou a capa no carro, né? E explica por que o narrador decidiu convocar todas as mulheres para o interrogatório. Porque a joia roubada era uma joia feminina, era um anel de brilhantes. Então, ele entende que há uma mulher que gostaria de roubar para usar o anel, tá? Questão número 4. Ao término do interrogatório, temos a seguinte cena. Aí que ela fala, ela sai plena lá da sala, como se nada tivesse acontecendo, e fala: se esse Sherlock fez com todos o que fez comigo, vai ser um fiasco. Comente o que se pode dizer sobre a personagem da Sinhazinha. Então, era para vocês falarem que ela era uma pessoa extremamente falsa, dissimulada. A palavra dissimulada é a melhor para colocar aí, né? Porque ela estava, tipo assim, ela tinha acabado de ser desmascarada e ela sai da sala plena, como se nada tivesse acontecido, né? Na questão número 5, era para explicar o sentido da frase. Eu já falei para vocês, né? Então, é quando você blefa com alguém, você faz um blefe, você finge que você sabe alguma coisa, mas na verdade você não sabe. A questão número 6, que não contribuiu para o narrador deduzir que Sinhazinha for a autora do crime. Olha só, ela ter afirmado que deixou a capa no automóvel, somente a Madame Guimarães guardar os vestiários, é essa daqui, né? Porque apesar dele saber, deixa eu ver, somente mulheres terem interesse em roubar a joia no caso do anel, Sinhazinha pode... essa daqui, ó. É essa, tá? Porque, tipo, isso daqui não ajudou ele a perceber. O que ajudou ele a perceber foi que ela, por ser sobrinha, ela podia ir para o andar de cima, né? E aí ela deixar a capa no automóvel foi uma farsa dela, tá? E a questão 7, o final da narrativa é surpreendente e foge à regra. Por quê? Porque o criminoso não é desmascarado, ok? A resposta é essa. Geralmente o criminoso é desmascarado. Gente, nós vamos combinar o seguinte.
Deixa eu voltar. Nós vamos combinar o seguinte. Eu vou deixar, né? Deu 7h50 aí. A lista do Cuba Libre, eu vou corrigir na live de terça-feira, tá bom? Aí, na live de terça, eu corrijo e eu deixo mais uma atividade para vocês, tá? E essa daqui, que a gente fez a live agora, eu vou fazer o padrão de resposta e deixo o gabarito lá no campus para vocês. E a outra lista a gente confere ao vivo na aula de terça-feira da semana que vem. Combinado? Ficou alguma dúvida sobre essa lista aí? Vocês entenderam direitinho o raciocínio? Foi tudo ok? O PowerPoint deu para entender bacana? Então, beleza. Aí a gente se encontra, então, na aula de terça para correção dessa outra, tá bom? Um beijo. Oi. É a C. Deixa eu conferir aqui. É a C. Porque, na verdade, as outras articuladas, né, de que por ela ser sobrinha, ela podia subir lá no segundo andar, aí ele liga charada, tipo, só a velha vai lá em cima, mas ela é sobrinha, como ela é sobrinha, ela também pode subir, né? E ela fala que deixou a capa no automóvel, então ele junta essas três coisas. O fato de ser só mulher, isso não interferiu no fato dele descobrir que era ela, não, tá? Para vocês também, gente. Bom final de semana. Obrigada por terem acordado cedinho aí para essa live. Terça-feira a gente se encontra e corrige a do Cuba Livre, tá? Não, gente, é mesmo. Aí eu achando que é 7h50. Tô com o horário do ensino médio na cabeça. Não acabou a aula, não. E eu despedindo vocês. Olha só, quer ver? Vamos lá, então, para outra. Vamos fazer a leitura da outra? Espero que o povo não tenha saído da live, né? Gente, eu viajei agora. Deixa eu compartilhar outro aqui com vocês. Então, olha só. Essa B, então vamos tirar a dúvida aqui, ó. Essa B dela guardar o vestido dos convidados, essa daqui, ela tá relacionada com essa daqui, ó. Apesar de só a velhinha guardar as coisas lá no segundo andar, a Sinhazinha, por ser sobrinha dela, ela tinha intimidade para subir. Então, essas três informações aqui, ó, elas estão diretamente ligadas para a gente descobrir que foi a Sinhazinha. Então, olha só, assinale o que não contribui para o narrador deduzir que Sinhazinha foi a autora do crime. Então, esse daqui, a letra C, isso não levou diretamente a ela, entenderam? Isso daqui levou a descobrir que era uma mulher, mas não que era Sinhazinha específica. Ah, desculpa. Peraí. Foi? Volta, Henrique. Vamos fazer agora com calma. E aí eu escrevo as respostas para vocês, fica ótimo. E aí a gente faz a outra na outra aula. Gente, desculpa mesmo, eu viajei aqui achando que a aula começou às 7. Olha só, deixa eu só finalizar o raciocínio da 6. Olha só, como a pergunta está perguntando especificamente da Sinhazinha, a A, a B e a D, elas estão diretamente levando a ela. Então, ó, o fato dela ter falado que ela deixou a capa no carro, o fato de só a Madame Guimarães ir no segundo andar, ou seja, se só a Madame Guimarães vai no segundo andar, nenhuma outra convidada subiu lá nesse andar. A única que pode ter subido é a Sinhazinha, que é a sobrinha dela. Então, ela tinha, né, livre passagem dentro da casa, digamos assim. Então, a letra C, na terceira, pode falar que a Sinhazinha ficou... Ah, peraí, só um pouquinho, Pedro, deixa eu só acabar o raciocínio dessa aqui. Então, na C, essa daqui ajuda ele a descobrir que foi uma mulher, entenderam? Mas a letra C não leva diretamente a Sinhazinha. A letra A, a letra B e a letra D são pistas que levam diretamente a ela, tá? Por isso que tem que ser a C.
Porque apesar de falar assim, foi mulher, mas aí pode ser qualquer mulher. As outras 3 levam diretamente a ela, tá? Na terceira, pode falar que a senhorinha ficou com preguiça de subir. Pode falar sim. Pode falar que ela falou que ficou com preguiça de subir, por isso ela deixou a capa no carro. Deixa eu fazer com vocês, agora fica mais tranquilo. Olha só. Durante o texto, podemos transcrever do texto. Então, a questão 2, deixa eu colocar aqui, porque também quem for assistir a live depois, já fica com tudo arrumadinho. Ó, é essa daqui. Essa daqui. Oh, meu Deus. Vamos lá. Copiar. Sherlock gritou dentro de mim. Sherlock disse que ia fazer. E essa daqui. Então, são essas 3 frases da questão número 2, tá? Na questão número 3, vamos lá. O fato citado no início do texto fornece uma pista sobre o autor. Sinhazinha disse, não é letra B. Sinhazinha disse que estava com preguiça de subir e deixou a capa no carro. Com essa resposta da letra A. Explique por que o narrador decidiu convocar todas as mulheres. Ele convoca apenas mulheres, pois a joia roubada é uma joia de uso feminino. E a gente ainda pode acrescentar mais uma coisa aqui, ó. E somente mulheres guardavam seus pertences no quarto da madame. Pode pôr assim, fica mais completo aí. Madame não, né, gente? Madame. Tá bom? Dá pra gente colocar essa aqui também. Deixa eu organizar aqui a 1 para vocês. Olha como que seria um padrão de resposta bom. Na 5, significado da expressão é tipo um blefe. Tipo não, é exatamente um blefe. Vamos lá nela, ó. A expressão funciona como um blefe. Quem joga truco sabe o que é isso, né? A pessoa finge que sabe algo e passa certeza sobre isso. A outra pessoa acredita que seja verdade e confessa. Olha, uma dica que eu dou para vocês também, inclusive para melhorar na interpretação de texto, quando tem esse tipo de questão, explicar o sentido da frase, a primeira coisa que vocês têm que fazer é voltar lá no texto. Então, olha para vocês verem, na hora que ele fala assim, ó, eu não vou deitar verdes para colher maduros, a frase da frente já mostra pra gente, é como se fosse uma tradução, tá vendo? Não vou armar cilada alguma. Então, mesmo que você não soubesse o que é essa expressão aqui, a expressão da frente ela já está te explicando. Eu não vou armar cilada. Aí ele fala, ó, sei que foi a senhora que roubou a joia da sua tia, né? Então, na hora que ele fala isso aí, sei que foi a senhora que tirou, era a cilada para ela se entregar, né? Ele fala com tanta certeza que a pessoa confessa, tá? Então, toda vez que tiver uma questão desse tipo, explique a expressão, analise a expressão, volta lá na hora do texto, onde que ela apareceu, e lê. Geralmente, a expressão que explica essa que está sendo perguntada, ela acaba estando na mesma frase, assim, você consegue achar ela na mesma frase, tá? Então, ficou assim, ó.
A expressão funciona como um blefe. A pessoa finge que sabe algo e passa a certeza sobre isso. A outra pessoa acredita que seja verdade e confessa, tá? Gente, claro que não precisa de colocar com as mesmas palavras que eu coloquei, né? Isso aqui é só uma possibilidade de resposta, de padrão de resposta, tá? Vamos fazer a 7. Por que foge a regra? Então, olha só. Geralmente, tô falando geralmente, galera, porque não é 100%, tá? Geralmente, nos contos de enigma, o criminoso é desmascarado no final, podendo ter peso ou mesmo podendo ser preso. Inclusive, assim, tem caso do criminoso ser desmascarado, mas ele fugir, né? Então, a gente pode colocar assim, ó, ele é exposto para todas as pessoas envolvidas. Nesse caso, o narrador guardou segredo sobre quem cometeu o crime. Então, ficaria assim de resposta, tá? Geralmente, nos contos de enigma, o criminoso é desmascarado no final, podendo ser preso. Ele é exposto para todas as pessoas envolvidas. Nesse caso, o narrador guardou segredo sobre quem cometeu o crime. E a gente ainda pode acrescentar, né? Por isso, acabou deixando de ser convidado das outras festas. E aí a madame achou que ele estava armando alguma coisa, né? E aí não chamou ele mais para as festas, tá? Isso aqui é só uma informação extra, não tinha necessidade de pôr, não. Então, ó, 7 respondidas, 6 respondidas, 5 respondidas. Aqui, ó, vamos fazer a 4. O fato dela ter saído, né? Olha só, ele fala assim, ela se compôs magicamente, o mais natural dos sorrisos, e saiu dizendo. Então, o fato de Sinhazinha ter saído da sala tranquilamente, sem demonstrar medo ou arrependimento também, é muito bom, né? Ou mesmo vergonha, né? Ela não ficou envergonhada, mostra que ela é uma pessoa dissimulada, falsa, que consegue enganar facilmente as pessoas. Pode falar que geralmente quem comete o crime é um ladrão, não é sobrinho da vítima? Pode falar, tipo assim, só não poderia falar somente isso, Pedro. Se você quiser colocar isso como extra, pode, tá? Colocar o que eu coloquei e falar assim, além disso, ela não era uma suspeita, né? Até porque, gente, vocês já devem ter ouvido isso, tem muita brincadeira sobre isso nos contos de enigma, né? Tipo assim, o criminoso sempre é o mordomo, né? Sempre é o mordomo que comete o crime, sempre é um funcionário da casa, né? Mas pode colocar-se no caso aí de ter uma quebra de expectativa, porque não era esperado que fosse a sobrinha. Só que isso é uma coisa que geralmente acontece no conto de enigma. Lembra que vocês devem ter lido lá no PowerPoint, eu falei na live também. Geralmente no conto de enigma, você tem uma surpresa no final de quem que é, né? Geralmente é uma pessoa que a gente não espera que seja ela. Então, por isso que só isso aí não funciona como resposta na 7, entendeu? Na 7, o que mais mostra pra gente, assim, em relação ao que não é comum nos contos de enigma, é o criminoso não ser desmascarado. Isso é uma coisa que geralmente acontece, nesse aqui não aconteceu, tá? Aí, essa coisa de ser a sobrinha já é previsível no conto de enigma, porque é justamente a quebra de expectativa, é aquilo que a gente não estava esperando que acontecesse. Então, olha como ficou a resposta da 4. O fato da Sinhazinha ter saído da sala tranquilamente,
sem demonstrar medo ou arrependimento, ou mesmo vergonha, mostra que ela é uma pessoa dissimulada, falsa, que consegue enganar facilmente as pessoas. A gente pode pôr aqui, ó, inclusive a própria tia, né? E ela morava com a tia, né, gente? Então, tipo assim, a tia deveria conhecer ela bem, né? E ela consegue enganar a própria tia dela, né? Sendo falsa desse jeito. A 3 a gente colocou, então se a gente disse que estava com preguiça, deixou no carro, a 3 eu completei, a 2 está completa, deixa eu só arrumar isso aqui, porque eu tô com todo esse negócio tá todo. Pronto, você chega para cá. E a questão número 1, vamos lá montar ela bem bonitinha, porque essa daqui é a questão, assim, clássica do simulado, da prova, dos exercícios, né? Então, olha só, o texto é um conto de enigma, pois apresenta um crime a ser resolvido, vírgula, que é o roubo do anel. Então, sempre quando vocês forem justificar por que o texto é um conto de enigma, começa assim. Ele é um conto de enigma, primeira coisa, procura o crime, tá? Quem faz a investigação é o narrador, que assume o papel do detetive. É ele que interroga todas as mulheres. Aí a gente fala que tem um interrogatório, né? Então, isso aqui eu já coloquei. Vou marcando aqui. Os suspeitos, já colocamos. Ele interroga todas as mulheres da festa, que são as suspeitas. A criminosa é a Sinhazinha. Então, vamos colocar aqui. Ao final, o crime é desvendado e ele descobre que Sinhazinha é a autora do crime. Ela roubaria o anel para vender. Então, já colocamos aqui também. E as pistas agora, né? O narrador chega ao criminoso por meio da pista da pétala de rosa. Mas os leitores têm uma pista falsa, que é a capa deixada no carro. Então, pronto, ó, vamos ver se ficou boa a resposta. O texto é um conto de enigma, pois apresenta um crime a ser resolvido, que é o roubo do anel. Quem faz a investigação é o narrador, que assume o papel do detetive. É ele que interroga todas as mulheres da festa, que são as suspeitas. Ao final, o crime é desvendado e ele descobre que Sinhazinha é a autora. Então, vou fazer um pouquinho de novo. Ela roubaria o anel para vender. O narrador chega ao criminoso por meio da pista da pétala de rosa, mas os leitores têm, com acento, uma pista falsa, que é a capa deixada no carro. Tá vendo? Então, olha só como que a gente falou de todos os elementos. Ó, tem um crime, tem o papel do detetive, falamos das suspeitas, falamos, né, que a Sinhazinha é a autora, quem que é a criminosa, mostramos o que foi roubado, qual foi o crime, e falamos da pista, que é a pétala de rosa. Tá vendo? É a pista falsa também. Então, olha só, gente, não adianta só fazer uma resposta genérica, né? Tem um crime, tem um detetive, tem a pista. A gente precisa mostrar quais são, tá? Então, a resposta ficou completinha aí agora. Então, é isso. Agora sim, 7 e 10,
8h05 já, né? 8h10 agora, passamos até do tempo. Gente, desculpa, viu? Minha confusão mais uma vez. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. E aí eu aguardo vocês, então, na aula, na live de terça, para corrigir a outra com vocês. Então, agora sim, né? Um beijo para vocês. Obrigada, viu? Pela presença aí na aula. Tchau, Bela. Tchau, Henrique. Tchau, Gabi. Beijo.